Tá me ouvindo bem? Tô. Gostei dessa camisa, hein? É. Bonita camisa, Fernando. Eita, a É. Raquel entrou. Ué, e Raquel, não era para entrar, não? Era, pai. Claro que era. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Aqui o café. Oi? Eu fui ali pedir um café à produção. Ah, vou pedir à produção também um café. Peraí. É? É. Gente, vamos um pouquinho. Toninho foi pedir um café ali. Tá chegando. Voltei. Voltei. Tá bom. Ô, Toninho, E você aí? sabe que nós temos aqui uma hora, né? Até o Sim, Instagram sim. derrubar a nossa conversa. Uhum. Sim. Se o papo tiver interessante e aí a gente pode chamar um intervalo, né, um intervalo comercial e volta, né, imediatamente, porque essa uma hora passa tão rápido, né, segundo quem está, Quem né, já viu? manipulando os dados, né? Entendi. Mas você aí é o anfitrião, né? Você está aí na sede da Curumatá, em Vila Isabel, né? Isso. No Rio de Então, Janeiro, em Vila Isabel, em quarentena, em a- casa. apresente aí a revista e vamos conversar, né? Vamos começar. Bom, gente, quem por acaso estiver acompanhando, eu e o Aderaldo estamos nos encontrando aqui para conversar um pouco sobre as poéticas do Recife, as histórias que a gente tem de lá, porque eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, Aderaldo é da Paraíba, de Areia, mas a gente tem Recife em comum, né? Eu acho que todo mundo que está por ali tem Recife em comum. Eu morei no Recife, Aderaldo conhece Recife demais, e é uma cidade que tem uma veia poética muito forte, muito profunda, uma história ligada à poesia e à literatura muito grande. E a gente queria conversar sobre esses devaneios literários. E aí estamos fazendo isso aqui no Instagram da Curumatá, que é uma revista online, como alguns de vocês devem saber, mas talvez alguns não. É uma revista online dedicada a isso, dedicada a conversar sobre arte, sobre literatura, sobre música, sobre memória, sobre afeto, né? Sobre tudo isso que nos liga, né, uns aos outros. E aí a gente está inaugurando hoje esse espaço aqui, num momento meio experimental, né, Aderaldo? É A gente, experimental, a gente está fazendo esse primeiro contato, porque na chamada que eu fiz nas redes sociais, eu coloquei que há uma epidemia de lives, né? é, Há duas epidemias hoje. É uma epidemia de live, porque a gente não consegue, a gente tem que estar fazendo alguma coisa para sobreviver na quarentena. E é interessante que a Curumatá também, né, pense nessa maneira da gente estar conversando e trocando aí umas ideias para não entrar em pânico, né? sim. É, o Toninho, né, se alguém não sabe, né, o Toninho é designer, o Toninho é fotógrafo, é cineasta, né, como se dizia antigamente, é um agitador cultural, né? Ah, é. Nós, nós tivemos essa oportunidade de nos encontrarmos aqui no Rio, fundamos, né, uma academia, né, chamada de Acacancaca, né, que é a Academia Carioca dos Acadêmicos e Não Acadêmicos da Carioca, né, e a partir daí, dessas nossas conversas, surgiu primeiro o blog Curumatá, depois a revista Curumatá, né, houve uma mudança de nome. Toninho está mais à frente do que eu, ele é o CEO, né, o CEO e o COO, né, é o chefão e é o chefe de operações, e eu sou apenas um colaborador, né, porque eu tenho vários problemas, e isso nós vamos conversar aqui também sobre essas coisas. Mas o nosso papo hoje é sobre o Recife. Tonho, quer começar aí com alguma coisa? Não? Não, só lembrar que a Curumatá, assim, eu estou à frente do projeto, tudo, mas na verdade, uma revista colaborativa, que tem a participação de muita gente que escreve para a revista, que produz texto, né?
que manda os poemas, artigos de todo tipo, né, dentro desse espectro aí que eu falei no começo, e que essa é uma oportunidade também que eu e Aderaldo, né, que a gente encontrou de materializar a Curumatá de alguma forma para as pessoas, né? Porque sendo uma revista online, você só acessa né, na internet, tudo, fica difícil esse captar de que tem gente fazendo ela e de que ela é real, né? Então é isso, é uma forma também esse encontro de cristalizar essa ideia da revista e de que a gente está aqui com ela, né? Levando ela até vocês e para bater papo. E é isso, a gente estava conversando semana passada, né, Aderaldo? Sobre nessa semana mesmo, né? Eu nem sei que dia é hoje. Esse negócio de quarentena, eu não sei mais que dia é. Hoje é o quê? É Isso é bom, sábado? né? É É, sábado. é sábado. Foi, durante essa semana a gente estava Não, conversando mas sobre de Recife, né? acordo com o calendário é sábado, né? Mas de acordo com o tempo real, nós não sabemos, né? O calendário tem valido muito pouco. Mas a gente conversou sobre o Recife, né, Aderaldo? O que fez aniversário agora, né? No dia 12 de Isso. março, recentemente. Recife completou, sei lá quantos anos, quase 500 anos, aí é ano que não acaba mais. E motivou a gente a conversar um pouquinho e inaugurar esse canal aqui, esse espaço, com uma conversa sobre a cidade, sobre as relações que a gente tem com ela, que as pessoas têm, que a poesia e tudo mais. E o Aderaldo lembrou de um poeta muito significativo para o Recife, estou procurando aqui o livro dele, que é o Carlos Pena Filho, né, Aderaldo? Ah, sem Carlos Pena Filho, né, nós teríamos pena do Recife, né? E dos seus filhos. Maldito trocadilho. É, Mas é, péssimo. o Carlos Pena Filho foi um poeta que dos anos 60, né, Aderaldo? Não Anos sei, você que 60. pesquisou. Eu não pesquisei Eu Carlos Pena Filho. não pesquisei nada, Não não. importa. Oi, Toninho, deu um bug, você ficou fora. Congelado. É, É, congelou. é, Carlos Pena Filho nasceu 17 de maio de 1929, faleceu no dia 1º de julho de 60. 60. 60. E esse ano é isso, é um aniversário, a gente pensou muito nele, porque ele foi um poeta que tendo vivido pouco e escrito pouco também, a obra dele é uma obra pequena, ele fez um dos poemas mais significativos, né? Quando se trata da poesia pernambucana e de falar sobre o Recife. Ele escreveu um dos poemas que são um dos mais lembrados, né? Quando a gente fala da poesia recifense. Curiosamente, porque quando se fala de poesia de Pernambuco, a gente só pensa em João Cabral do Melo Neto e Manuel Bandeira, né? É E uma Ariano, pena, né? e Ariano Suassuna, que nem é pernambucano. É pernambucano. Mas que veste a roupa pernambucana, né? Veste a bandeira pernambucana, e é por Pernambuco que Ariano entra para a história, né? E ele Mas você escreveu ia um ler poema aí o muito Passa bonito Voz, para né? você. Vou ler. Vou ler, sim. De um livro que reúne toda a obra do Carlos Pena Filho. Depois que ele morreu, esse livro foi lançado, reunindo todos os. Aparece ao contrário aí o nome para vocês? Aparece ao contrário, é livro geral. Livro geral. Livro geral. É um livro que, embora seja grande, ele não é volumoso. Tá vendo? Não são muitos poemas. E o Carlos Pena Filho escreveu esse poema chamado Chope para a cidade do Recife. Eu vou encontrar ele aqui. Esse poema tem norteado nossos encontros lá na galeteria, né? Todas as vezes que nos encontramos, esse poema tem que sair. Você Né? não Porque ele é explicou maravilhoso. direito o que é a cacancaca, né, Adel? É, cara, a Cacancaca é uma associação olha aí, mais um membro da Cacancaca. Uma membra. Né? Posso, Ah, posso procurar um poema aqui, Tese? Posso? Hein?
Deixa eu ver aqui, rapidinho, viu? Agora lascou. Tá aqui, Chope. É um poema. Tá difícil, viu? Na Avenida Guararapes, o Recife vai marchando. O bairro de Santo Antônio tanto foi se transformando que agora, às 5 da tarde, mais se assemelha a um festim. Por isso, errei, mais se assemelha a um festim. Nas mesas do Bar Savoy, o refrão tem sido assim. São 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. Mas se a gente pudesse fazer o que tem vontade, espiar o banho de um, a outra amar pela metade, se daquela que é mais linda quebrar a rija vaidade. Mas como a gente não pode fazer o que tem vontade, o jeito é mudar a vida num diabólico festim. Por isso, no Bar Savoy, o refrão é sempre assim. São 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. Maravilhoso, né? É maravilhoso, é um dos poemas mais significativos da poética recifense, né? É um poema que todo mundo lembra. Né? E é um poema, o Bar Savoy era um bar que tinha no Recife, na Avenida Guararapes, né, Derão? Um bar você que bebeu lá, eu não bebi, não. Eu não bebi lá, não, porque eu era muito moleque. Eu não bebi ainda, não. Você bebia bebia na Mamed, né? Não, cara, porque, na verdade, a Mamed, eu acho que ela surgiu como ela é hoje, assim, depois que eu saí do Recife. Eu acho que isso... Posso estar enganado, mas eu acho que isso é pós-97, né? Eu acho que a produção trouxe o café. A Mamed se transformou nesse polo aí depois que eu já estava no Rio de Janeiro. Então, eu perdi. Eu bebia nos botecos de lá regular que tinha, né? Agora veja, Carlos Pena Filho faz isso aí. Carlos Pena é interessante. Ele escreve um poema chamado O Fim. Ele escreve um poema O Fim, que trata do Recife, né? Porque se ele aí já é pessimista, né, no Bar Savoy, né? 30 desejos perdidos, ele escreve O Fim, né? Está aí nesse livro também, né? Que ele dedica ao Recife e que diz assim: Recife, cruel cidade, águia sangrenta, leão, ingrata para os da terra, boa para os que não são, amigas do que a maltratam, inimiga dos que não. Este é o teu retrato feito com tintas do teu verão e desmaiadas lembranças do tempo em que também eras noiva da Revolução. Né? Essa mágoa que Carlos Pena Filho tinha com Recife, ele deixa assim, ao mesmo tempo que ele canta, é uma questão de amor e ódio, né? Ele amava o Recife e odiava o Recife, amava o Recife e odiava o Recife, né? Então ele escreve o Bar Savoy, né? O Bar Savoy ficou famoso também, acho que Alceu Valença, né? que musicou, né? O Bar Savoy ou não? Ele fez uma música que cita o poema, né? Que é Solibar. Ela tem Solibar. Sei dos pingos da goteira batucando em meu passado. Sei que as cinzas da fogueira não recomporão os galhos. Dia sim e dia não, dói a minha solidão. Eu tô ficando agoniado. Aí lá para tantas... Isso é muito Alceu Valença. Eu tô ficando agoniado. E lá para tantas, aí ele cita, né? Só que ele faz uma mudança, ele faz, são 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. No Bar Savoy, na Sertã, no Luna Bar, no Leblon, vejo a tristeza do gado. Maravilhoso, né? Alceu e Carlos Pena Filho tem muito, né? Tem muito a ver, né? Eles bebem na mesma fonte, né? Na mesma fonte popular, na mesma fonte do verso de 7 sílabas, né? E na mesma fonte mourisca, né? E os dois são esse espelho do Recife, velho e novo, né? É bom a gente dizer, né? Porque existe isso também, né? O Recife velho e o Recife novo,
né? O Recife antigo e o Recife moderno. O Recife, eu quando morava lá, né? Eu morei lá até os 30 anos, vim para cá em 97, comecei em 97. E Recife sempre me dava a sensação de ser uma cidade velha. Assim, nada me parecia novo no Recife, sabe? Aqueles prédios, o edifício do Arco Coelho, tudo parecia velho, tudo parecia antigo, sabe? Parecia que eu estava andando num livro de história, uma coisa assim. E não era uma velhice solene, não. Era uma velhice meio ruinosa, né? Tinha uma coisa disso no Recife. Eu não sei, hoje, né, quando a gente anda pelo centro do Recife, pela pracinha do Diário, por exemplo, a gente vê esse eco, né? Quando a gente atravessa para o outro lado da ponte, né, aí a gente já vê algo mais, não sei, pelo menos cores, né, uma tentativa de uma modernização. O Cais do Sertão, por exemplo, é um exemplo disso, uma tentativa, né, um concreto ali, tal, né, para trazer alguma modernidade. Mas, na verdade, a modernidade recifense, ela vem muito mais pela cultura, né, do que mesmo pela arquitetura, mesmo porque vai ser difícil para o Recife perder... Pelo cenário, né? Pelo cenário, né? E nem sequer também que seja assim, né, avassaladoramente, né, arquitetonicamente. Não, né, acho que o marco mesmo da modernidade recifense vem pela música, por exemplo, né? Os grandes... Aqui, Geraldo, o Amândio, que é um amigo meu que mora no Recife, publicitário, estudou comigo na faculdade, ele cita a música Sino de Ouro, que o Sino de Ouro. homenagem ao Carlos Pena Filho. Só porque as coisas estão passando aqui, os comentários... É difícil da gente ver, né? O Romero aqui está citando o livro do Chico Buarque, A Noiva da Revolução, sobre Recife, da editora Boitinha. Aliás, Toninho, o Romero, eu assisti uma aula, o Romero é professor de filosofia, né, um contemporâneo meu lá da UFPB, tá em Sergipe, é um dos grandes pensadores do Nordeste, um pensador revolucionário, né, visionário também, ilustradíssimo. O Romero é maravilhoso. Eu estava participando de uma aula dele anteontem, eu acho, essa semana ainda, né, sobre o golpe de 64, não esse golpe da Dilma, mas o golpe de 64, e a cultura, né, como a cultura, né, o cinema, a música e a literatura, né, o cinema, o teatro e a literatura caminharam nesse diálogo, né, de frente a frente com a ditadura, com os primeiros anos da ditadura militar, e ele falava do Recife, me deu esse mote para a gente conversar aqui, eu até agradeci a ele, né, de que no Recife, em 64, a gente já deu um pulo aí, mas tudo bem, em 64, reuniam-se as melhores cabeças revolucionárias estavam no Recife. O Recife foi uma célula de fogo, né, de explosão, por isso que quando tudo acontece, né, os que estão no Recife são aqueles primeiro que sofrem as porradas, né? Aí você cita a Raiz, aí você cita Dom Helder Câmara, né? O Romero fez essa explanação, foi muito bacana. O irmão do meu pai, o Joaci Castro, que ele foi um que penou, viu? Com o golpe de 64. Ele penou muito. Ele era diretor do Teatro Santa Isabel, foi preso, foi acusado de um monte de coisa, assim, super complicado. E aí, gatinho? Tesla. Participação especial. Vou ler aqui um soneto de Carlos Pena Filho, para a gente ver essa alma do Carlos Pena Filho, como é bacana, que chama Para Fazer um Soneto. Né? E ele diz assim: tome um pouco de azul, se a tarde é clara, e espere um instante ocasional. Neste curto intervalo, Deus prepara e lhe oferta a palavra inicial. Aí, adote uma atitude avara, se você preferir a cor local. Não use mais que o sol da sua cara e um pedaço de fundo de quintal. Se não, procure o cinza e esta vagueza das lembranças da infância e não se apresse, antes deixe levá-lo à correnteza.
mas ao chegar ao ponto em que se tece, dentro da escuridão, a vã certeza, ponha tudo de lado e então comece. Né? Carlos Pena de Farias. É maravilhoso, né? Aí, de repente, a gente está falando só de Carlos Pena Filho, né? Vamos dar um upgrade, porque você falava que quando a gente falava da poesia recifense, falava sempre de João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira, e esses dois, né, ficavam ali pareando, e de repente a gente coloca aqui o Carlos Pena Filho, para mim, muito significativo, talvez mais até do que Bandeira, mas menos conhecido fora do Recife, né? Menos alardeado, a gente não sabe porquê, mas... Porque morreu muito cedo, né, Aderaldo? Morreu muito cedo, morreu em 60, com 30 anos, 31 anos, uma coisa assim. Ele não teve tempo de estender a obra dele, né? De fazer uma coisa, uma presença mais forte no cenário nacional, né? Mas aí há também... Mas aí há também essa coisa, né, de sair do seu lugar, né, e ir para onde as coisas aconteciam, e as coisas aconteciam no Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro. Né? E aí fica um pouco... Mas para mim, sinceramente, a poética de Carlos Pena Filho dialoga muito mais comigo do que a poética de João Cabral e Manuel Bandeira. Né? Embora eu tenha conhecido primeiro Bandeira e Cabral para depois conhecer Carlos Pena Filho. Para mim, a poesia de Carlos Pena Filho tem mais ritmo, tem mais cor, fala mais do Recife, né? E eu acho que é até mais viva, né? Dialoga mais comigo. E aí eu prefiro Carlos Pena Filho, né? Leio pouco João Cabral, li muito Bandeira, mas prefiro mesmo Carlos Pena Filho. O compasso dele, o ritmo dele, vai no mesmo ritmo do meu coração. A gente parece que bate e que vai caminhando. Mas há outros também, né? Há outros que eu vim conhecer. Meu amigo Amândio, que está aí online, ele acabou de citar Amândio, Juliana, amiga querida, também acabou de entrar. E o Amândio, ele já gritou aí. Carlos Pena Filho, não, Mauro Mota. Já gritou por Mauro Mota. Mauro Mota. Mauro Mota. Elegias. Está ao contrário, mas é... Mauro Mota é sensacional. Mauro Mota escreveu O Cajueiro Nordestino, né? Sim, sim. É esse, né? O Mauro Mota é sensacional. Porque, como eu nasci numa cidade em que havia uma faculdade de agronomia, né? Então, de repente, se falou muito nesse Mauro Mota, porque me parece que o Mauro Mota foi agrônomo também, né? E escreveu o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, chamado O Cajueiro Nordestino, né? Escreveu tecnicamente, mas literariamente, poeticamente, ele sobejou nesse TCC. É o que me parece, não tenho certeza, você sabe mais do que eu, porque você está aí com as elegias, você pode ler. Antes, porém, o Romero disse aqui, né, que lembrou do livro de Chico de Oliveira, intitulado A Noiva da Revolução, da editora Boitempo, que é sobre o Recife. Essa alegoria da Noiva da Revolução é um mote maravilhoso para a gente discutir um pouco de cultura e resistência cultural a partir da cidade do Recife. Mas você está aí com o Mauro Mota, né? Tá aqui, O Cajueiro Nordestino. Isso, é maravilhoso esse livro, sensacional. Maravilhosa, original, né, da época. Consegui comprar naquele sebo ali da Marechal Floriano. Marechal Floriano, o Elisarte. Elisarte, que recentemente publicou um post, né, pedindo para dar força lá e tudo. Comprarem, né? Infelizmente, tudo teve que fechar a porta, né, por causa da quarentena. Mas quando a gente voltar, a gente precisa ir lá no Elisarte e dar uma força, não só a ele, como as outras livrarias todas, entendeu? Eu sempre vou no Elisarte e eu gosto muito de ir ali na parte de cima, que é um corredorzinho meio pequenininho, a última estante do lado direito de quem entra no primeiro andar, ali, né, no mezanino, é a estante que eu gosto de ir, porque tem essas coisas aí, as coisas que... né, as coisas do Recife, as coisas de Pernambuco, as coisas do Nordeste, ficam por ali. Mas fala um pouco aí do Mauro Mota, então, Tony. Não, Mauro,
Quando começou essa odisseia de poesia de Pernambuco, foi justamente por causa dessa agonia de só se falar em Manuel Bandeira e João Cabral do Melo Neto. Que são, tem que se falar deles mesmo, é lógico, tal, mas sempre senti falta de uma cidade tão rica com tantos poetas, da gente falar de outras coisas também e poder trazer à tona, né? Sobretudo fora do Recife, esses nomes como Carlos Pena Filho e Mauro Mota. Carlos Pena Filho, do mesmo jeito que Aderaldo falou aí, que tem essa sintonia com ele e tudo, eu também. O Carlos Pena Filho, eu prefiro o Carlos Pena Filho também ao Manuel Bandeira. Então, veja só. Hoje eu queria fazer um poema com pena dos versos de chumbo que faço e faria um poema voando tão leve, um poema de éter, poema de pássaro. Hoje eu faria um poema tão peixe, nada nos teus olhos da cor do melaço, um poema azul marinho, um poema pescado tomado de assalto. É a música Sino de Ouro, feito para Carlos Pena Filho, né? Vamos comer um pouquinho aí, vamos comer um pouco. Vamos tomar um pouquinho de suco de caju aí do Mauro Mota. O Mauro Mota, Elegias, inclusive eu comprei um exemplar que tem uma dedicatória dele. Aliás, eu tenho 2 livros do Mauro Mota que tem dedicatória dele. Né? Esse e o São João no Nordeste, que é chama plaquete, né? Aquele livrinho miudinho, pequenininho, que é esse aqui. Nossa, isso aí é uma raridade maravilhosa. Aliás, esse livro o Olivar me entregou para eu dar para você. Isso é um presente. E eu demorei, porque... É um presente de Francisco Olivar, grande livreiro da Carioca. Talvez o maior livreiro popular do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, é o nosso querido Francisco Olivar, lá de Camusim, no Ceará. Né? E que faz um trabalho de divulgação, né? De divulgação da leitura e de estímulo da leitura que é impressionante. E é uma alma grandiosa, né? Boníssima, um ser humano fora de série. Ele me deu esse livro do Mauro Mota, que foi uma palestra que o Mauro Mota deu no Rotary Club em 1952 sobre o São João no Nordeste. Então é um livrinho muito precioso e muito bom. E saber que a gente está ameaçado de ficar sem São João esse ano chega a dar uma tristeza, chega a dar uma agonia. Mas eu saí procurando adquirir esses livros, assim, desses poetas, do Mauro Mota, do Carlos Pena Filho, do Ascenso Ferreira, do Joaquim Cardoso, todos poetas pernambucanos e sobre os quais não se fala mais tanto, né? Fala-se muito pouco. O Mauro, eu nunca vou esquecer o meu primeiro encontro com o Mauro Mota. Foi num livro de admissão. Tinha um tempo em que no Brasil você precisava fazer um exame de admissão para entrar no ginásio. Né? Uhum. E chegou às minhas mãos, eu menino lá em Areia, esse livro de exame de admissão e tinha todas as matérias dentro dele. Geografia, português, matemática, aritmética. E na parte de língua portuguesa, tinha um poema dele, que eu guardei esse poema, né? Eu tô com ele aberto aqui, que é O Guarda-Chuva, né? Que é um poema maravilhoso. Eu vou ler aqui, né? Esse poema, O Guarda-Chuva, de Mauro Mota. É muito interessante, né? Meses e meses, recolhida e murcha, sai de casa. Liberta-se da estufa a flor guardada, o guarda-chuva. Agora, cresce na mão pluvial, cresce na rua, sustenta o caule de uma grande rosa negra que se abre sobre mim na chuva. É maravilhoso, né? Essa ideia do guarda-chuva como uma rosa, né? Como uma flor. Como uma rosa, né? Uma rosa negra, né? Que abre-se na chuva, né? Eu vou ler um aqui que é Domingo no Recife. E aí amanhã, quem estiver no Recife, por favor, recorde dele. O número encarnado no calendário, retalho do vestido esvoaçante na tarde de regata, derradeira mancha de sangue, o corpo recomposto nessa mancha deslizando na superfície do domingo. Domingo urbano colorido de acácias que acharam nesta floração apenas as sombras dos antigos namorados. Ó pedra tumular do banco do jardim público. Dia nítido, lavado pelo Capibaribe, o rio ninando o Recife. O Recife criança em seus braços maternos. Domingo de várias ressurreições,
de mãe lavando o menino para a missa, do primeiro cinema impróprio para menores, do circo, do clarinete de seu Miguel. Domingo colonial imutável no bairro de São José. Vem da igreja a música do órgão e as vozes femininas de 2 séculos. Um voo de pomba acaricia o espaço quieto. O Espírito Santo baixará no pátio de São Pedro. Domingo feito de silêncio e sombras descendo a escada. Perturbas somente a paz dos arquivos. Libertas o tempo prisioneiro nas gavetas. As palavras das cartas soam como vozes. As dedicatórias saem do mutismo da caligrafia para os lábios úmidos dos retratos. Exuma-se o baralho na mesa de jantar. As primas em dezembro. Os valetes dormindo para sempre, as damas louras consumidas. Vejo, do cais da Rua da Aurora, o domingo fugindo nas iolas. Na cor da tarde, no voo dos passarinhos, na bicicleta de Suzana. Tem um pouco de confluência entre eu e Mauro Mota, é que Mauro Mota nasce no mesmo dia que eu, ele nasceu em 16 de agosto. Ele nasceu em 1911, né? E isso, quando a gente é mais jovem, isso causa um impacto. Pô, esse cara nasceu no mesmo dia que eu nasci, então a gente está sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos negócios, regido pelos mesmos episódios estelares, essas coisas todas, e por isso eu gostei muito, me meti a ler Mauro Mota um pouco mais. Então, falamos aqui de Carlos Pena Filho e de Mauro Mota, da poesia desses dois poetas, né, que estão bem distantes, né, desses dois pilares, esses outros dois pilares, que são os pilares Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, que curiosamente nós não vamos ler nada deles aqui, né? Não carece não, né? Esse ano é centenário de João Cabral. Né? Então muita coisa já vai acontecer, né? Então vamos ficar aqui. Eu queria lembrar de outro poeta, Tonho, que eu vim saber da existência desse poeta já meio velho, já meio caqueto. Quando eu cheguei, eu vim saber desse poeta, da existência desse poeta, aqui no Rio de Janeiro, na década de 80, em 1985 mais ou menos. Eu fazia figuração na Paixão de Cristo, que se apresentava ali nos Arcos da Lapa. Eu não sei se ainda tem, talvez tenha ainda, né? Mas ali nos Arcos da Lapa sempre se apresentou a Paixão de Cristo, né, na Sexta-feira Santa, né? Então se apresentava esse auto, né, da Paixão de Cristo, e eu fiz algumas figurações ali nisso aí. E um dos atores conversando comigo, perguntando de onde eu era, eu disse, eu sou da Paraíba. Aí, como a turma do Sudeste e do Sul acha que o Nordeste é um só, né, ele disse, tem um poeta de lá que eu gosto muito, é do Recife. Aí eu já fiquei assim, né, pô, mas eu não sou do Recife, eu sou paraibano, né? Mas ele disse, Ascenso Ferreira. É a capital daquilo tudo ali, né? Não, Recife é a grande... Né? Recife é o polo, né, das coisas. Aí ele me falou de Ascenso Ferreira. Né? Sim. E eu não conhecia Ascenso Ferreira. Né? Naquele tempo eu estava mais pautado, na minha juventude, né, por Augusto dos Anjos, por Manuel Bandeira, por João Cabral de Melo Neto. Esses eram os poetas, né, que povoavam minha cabeça naquele tempo. Né? E quando ele fala de Ascenso Ferreira, ele me causa... eu quero saber. Ele me falou de dois. Ele me falou de Ascenso Ferreira, e como meu nome é Aderaldo, consequentemente ele me falou do Cego Aderaldo. Cego Aderaldo eu já conhecia eu já sabia de toda a poética do Cego Aderaldo. Mas Ascenso Ferreira ficou na minha cabeça esse pensamento sobre Ascenso Ferreira. Né? Sim, mas voltando aqui a Mauro Mota, o Mauro Mota não nasce no Recife mesmo, né? O Mauro Mota é de Nazaré da Mata. Mas a vida também feita no Recife. E aí me lembrou de Ascenso Ferreira, que é um sujeito maravilhoso. Né? Você tem aí alguma coisa de Ascenso, não? Tenho sim. Eu só estou separando aqui uma coisa, porque você falou aí do Ascenso Ferreira, e eu conheci o Ascenso Ferreira bem antes que eu conheci. Quem me apresentou o Ascenso Ferreira foi o seu Valença.
né? Exatamente. E no seu disco Cavalo de Pau, que é esse disco aqui, né? Tem essa capa muito legal, que é um disco de quando, meu Deus? De 82. Tem Esse essa disco, música. Oi? esse disco aí é o disco de Alceu, que só tem 8 músicas, né? É. E ele grava Maracatu, que é um poema do Ascenso Ferreira. Ó, Luanda, Luanda, onde estás? É. Ó Luanda, Luanda, onde estás? Ó, Repiques Luanda, de Luanda. bombas, né? É muito bonito. É uma música linda e foi aí que eu conheci Ascenso Ferreira, né? Só que eu só adquiri um livro dele recentemente nesse meu movimento de ter livros de outros poetas e de outros autores de Pernambuco. É. Eu estava contigo quando eu peguei esse livro, esse aqui, o Catimbó? Não, Catimbó? não, não. Você pegou aí Catimbó e eu peguei um livro sobre esse livro chamado 50 anos de Catimbó, né? Sobre esse livro do Ascenso Ferreira, né? Muito bom. É maravilhoso, né? Não precisa Eu dizer. vou, eu Ainda tem vou, eu vou ler, ilustrações eu incríveis. vou ler. Ah, isso é maravilhoso, né? De quem são essas ilustrações, Tonho? Essas ilustrações, meu amigo, são de Luiz Jardim. Luiz Jardim. Luiz Jardim é um grande ilustrador, mas também é um escritor maravilhoso, poeta também. Escreveu um livro chamado O Boiaruá. Esse Boiaruá é um livro infantil, inclusive dedicado ao livro infantil, e bebe esse livro O Boiaruá, ele bebe numa lenda popular, né, a lenda do boi misterioso, aquele boi que ninguém consegue pegar. Esse mesmo nome, Boiaruá, Elomar traz para dentro da sua música. Tá fazendo tanto tempo que minha vida é caminhar pelas estradas do mundo, dia e noite sem parar. Já visitei os 7 reinos, aonde eu tinha que cantar. Passei por profundos poços que o tinhoso tem por lá. Jesus livrou Dernadeu moço do raivoso me panhar. E ele traz essa questão do boi aruá, né? Eu estou esquecendo, será que Romero lembra do nome dessa música do Urano? Então esse boi aruá de Luiz Jardim, que é um ilustrador, que também é ilustrador maravilhoso, né? Ilustra o Catimbó de Ascenso Ferreira. Tem alguma coisa do Ascenso para ler aí, Tonino? Tem sim. Eu vou ler eu estou dando preferência assim a essas coisas que evocam o Recife de forma mais direta, né? Aí tem peraí que a produção está trazendo café. Opa! Então, enquanto a produção traz o café aí, eu vou ler o poema do Ascenso Ferreira, que é sobre o Recife mesmo, né? É Deixa eu ver qual é. o Noturno. Era esse que eu ia ler. Pois é, né? Manda ver, lê aí. Você quer ler, não? Hã? Você quer ler aí, não? Não, pode ler, cara. Sinta-se Sozinho livre. de noite, sozinho de noite nas ruas desertas do velho Recife, que atrás do arruado moderno ficou, criança de novo, eu sinto que sou. Que diabo tu vieste fazer aqui, Ascenso? O rio soturno, tremendo de frio, com os dentes batendo nas pedras do cais, tomado de susto, sem poder falar, o rio tem coisas para me contar. Corre, senão o pai do poço te pega, condenado. Nas casas fechadas e mal assombradas, com as caras tisnadas que o incêndio queimou, pelas janelas esburacadas, eu sinto tremendo que um olho de fogo medonho me olhou. Olha que o papafigo te agarra, desgraçado. Dos brutos guindastes de vultos enormes, ainda maiores nesta escuridão, os braços de ferro, pesados e longos, parecem quererem suster-me do chão. Eu tenho medo desses guindastes por causa daquele bicão. Sozinho de noite nas ruas desertas do velho Recife, que atrás da arruado moderno ficou, criança de novo, eu sinto que sou. Larga de ser vagabundo, Ascenso! Muito E bom. é interessante que esse poema
noturno, né, ele foge do verso de 7 sílabas, né, que é o verso modelar de uma certa geração de poetas, sobretudo dos poetas populares, né, o verso de 7 sílabas, né, é o que marca, e ele traz o verso de 5 sílabas, que é conhecido nas cantorias como a parcela, né, que ao mesmo tempo é a metade do verso do Galope à beira-mar, né, do Alexandrino. É bem interessante o Ascenso nesse sentido, né? Que o Ascenso era um senhor de engenho, né? Sim. O Ascenso era um cara mas tinha esse olhar lúdico, né, sobre as coisas do povo. Os dois poemas aí é engraçado porque tem a coisa da palavra, né? Com as caras tisnadas. Isso é uma Tisnadas, né? palavra que apareceu, né? Tisna. Tisna, Ninguém, tisna. ninguém fala mais em tisna, né? Isso não existe. Porque a tisna tem uma origem rural, que é a origem dos fogões de lenha, né? Então, Uhum. todas as panelas do fogão de lenha, seja de alumínio, seja de barro, elas obrigatoriamente vão ficar tisnadas, né? E eu lembro que a gente pegava aquela tisna para se pintar, né? A Uhum. gente, criança, pegava a tisna de panela, passava para se pintar, né? E ainda tinha muito disso. Agora não tem mais tisna, né? As Não, não. panelas. Eu lembro eu lembro criança, né? Criança urbana, ia ter um eclipse. Aí a gente tisnou o vidro Ah, para para poder poder. olhar para o sol pelo vidro tisnado, né? Muito Isso é uma interessante. mudança muito forte que eu tenho. Aí o Ascenso Ferreira. Aqui tá ficando de noite, aí tá, já não? Eu vou acender a luz. Tá dando escurecida, mas nada de outro planeta, não. Ah, aqui vai dar para ler mais, né? Vai dar para. Ó, eu vou ler aqui o Maracatu, do Ascenso Ferreira, né? Certo, certo. Porque quem tiver Spotify, ou quem tiver esse disco aí para tocar na vitrola, procure. Que é a música que o Alceu gravou no Cavalo de Pau, de 1982, Maracatu. Zabumbas de bombos, estouros de bombas, batuques de ingongos, cantigas de banzo, rangir de ganzás. Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? As luas crescentes de espelhos luzentes, colares e pentes, queixares e dentes de maracajás. Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? A balsa no rio cai no rupio, faz passo macio, mas toma desvio que nunca sonhou. Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? Ele retoma aí, Tonho, o verso de 5 sílabas também, né, que é o Sim. mesmo verso do noturno, né? Uhum. E eu estava lembrando É uma aqui, casinha, zabumba de bombas, estouros de bombas, né? antigas de Essa. bumbo, rangido e ganzás. Luanda, Luanda, onde estás? O Luanda, Luanda. Alceu, o Alceu canta Luanda, né? Mas no É, livro é Loanda. Loanda, né? Loanda, Loanda, onde estás? E Muito tem, interessante. eu comprei esse livro, né, Aderaldo? Saí comprando essas coisas aqui. E comprei esse, o Carlos Pena Filho, também. Consegui lá no Recife. É muito raro. Mesmo no Recife é difícil encontrar esse livro. Eu achei um, que é A Vertigem Lúcida, que é um dos títulos de livro de poesia mais bonito que eu conheço, é esse, A Vertigem Lúcida. E foi editado pela Secretaria de Educação e Cultura, lá do Hum, Recife. É um livro a data dele, eu acho que é 60 59, alguma coisa assim. E tem esse soneto das definições. Não falarei de coisas, mas de inventos e de pacientes buscas no esquisito. Em breve chegarei à cor do grito, à música das cores e dos ventos. Multiplicar-me-ei em 1000 cinzentos. Desta maneira, lúcido me evito. E a estes pés cansados de granito, saberei transformar em cataventos. Daí o meu desprezo a jogos claros e nunca comparados ou medidos, como estes meus, ilógicos, mas raros. Daí também a enorme divergência entre os dias e os jogos, divertidos e feitos de beleza e improcedência. muito, muito, muito bacana, né? Voltei
aqui para o Carlos Pena Filho, porque eu vi o livro e não resisti. Então, veja, Carlos Pena Filho, Mauro Mota, Ascenso Ferreira e Joaquim Cardoso. Ó, Joaquim falta 10 Cardoso, minutos. a Mândio clamou por Joaquim Cardoso aí no Hã? livro. Amândio, meu amigo aqui, tem uma hora que ele falou, Sim. Joaquim Cardoso, poeta e engenheiro. Joaquim Cardoso com Z, né? Com Z. Joaquim Cardoso, sensacional. Né? Isso. O que é que nós temos aí de Joaquim Cardoso? Temos as suas poesias completas até então. Joaquim Cardoso era engenheiro, de fato, né, e foi responsável por cálculos que botam muita coisa que tem em Brasília de pé. Né? Os cálculos da catedral, tudo isso que o Joaquim Cardoso foi responsável. Ele era um modernista. E tem uma história curiosa do Joaquim Cardoso que eu vou contar depois, daqui a pouco. Viu? Joaquim Cardoso nasce também em agosto, né? Rapaz, esse mês de agosto é um mês danado, viu? Agosto tem... Essa live parece que é sobre a poesia do Recife, é sobre o Alceu Valença, porque o Alceu Valença tem aquela música, né? Nessas tardes molhadas de agosto, sinto frio lavando minha alma, eu sinto frio entrando pelos olhos, como uma coisa, um troço, não sei explicar. Eu não sei explicar. Isso é bom demais. Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso, ele tem já uma coisa muito já experimental, né? Já moderna demais, tudo isso aqui. Né? Ele já que, de certa forma, é uma influência da própria vida dele, né? Nessas coisas. Né? Esse diálogo, né? com a poesia concreta também. Mas ele também tem muita coisa... Oi? A matemática. Exatamente, com o número, né? Tal. Mas ele tem um poema, Toninho, ele tem um poema que chama Tarde no Recife. Né? Já que a gente está falando do Recife aí, eu vou ler aqui esse poema, Tarde no Recife, que ele traz muitos lugares bacanas do Recife. Joaquim Cardoso, Tarde no Recife. Tarde no Recife. Da Ponta Maurício, o céu e a cidade. Fachada verde do café Maxime, cais do abacaxi, gamileiras, da torre do telégrafo óptico, a voz colorida das bandeiras anuncia que vapores entraram no horizonte. Tanta gente apressada, tanta mulher bonita, a tagarelice dos bondes e dos automóveis, um carreto gritando, alerta, algazarra, 6 horas, os sinos. Recife romântico dos crepúsculos das pontes, dos longos crepúsculos que assistiram à passagem dos fidalgos holandeses, que assistem agora ao mar inerte das ruas tumultuosas, que assistirão mais tarde à passagem de aviões para as costas do Pacífico. Recife romântico dos crepúsculos das pontes e da beleza católica do Rio. Né? Essa presença do rio também é uma coisa, né? Você diz que o rio Capibaribe e o Beberibe se unem no Recife para criar o Atlântico, né? Recife, cidade pequena, porém decente, onde o rio Capibaribe e o rio Beberibe se encontram para formar o Oceano Atlântico. Não é pouca coisa, não. Né? É muito bacana. Então, estamos falando aqui de Joaquim Cardoso, né, desses poemas, desses poetas, né, que estão balizados aí pelos grandes Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, e entre eles há uma como se dizia no Recife, há uma coreia de autores, de poetas, né, tão importantes ou mais importantes do que esses, né, que é necessário que a gente conheça. Então, Carlos Pena Filho, né, Mauro Mota, Ascenso Ferreira, Joaquim Cardoso. Lembrando que nós temos mais 6 minutos aí, né, para trazer à baila mais um poeta recifense, se você... A gente está falando do Recife, mas esses poetas necessariamente não nasceram no Recife, né? Eles foram para o Recife, muitos foram para o Recife, porque o Recife era o grande polo cultural do Nordeste. Né? Era o grande polo para onde todo mundo que quis, né, viver um pouco de cultura
digamos assim, um pouco cosmopolita, teve que ir, porque tinha a grande faculdade de Direito do Recife, Sim. que era um polo intelectual para onde os intelectuais do Nordeste todinho se dirigiram, né? Não só esses poetas que nós estamos falando, mas muita gente também. Nós vamos ter essa questão da poética do povo, né? Dos poetas de cordel, que também resolveram ir para o Recife no final do século XIX, né? Se reuniram na cidade do Recife, e aí os grandes nomes do cordel estavam ao mesmo tempo que esses grandes nomes da literatura brasileira estavam, todos ali juntos, né? Cada um fazendo a sua coisa. Não sei se chegaram a dialogar, né? As academias, as universidades sempre fechadas para aquilo que vinha do povo, mas os poetas de cordel, os fundadores do cordel, estiveram lá no Recife, na mesma época, no mesmo tempo, com todo esse povo que estava lá. E muitos desses poetas, obrigatoriamente, foram beber na poética dos cantadores, na poética dos poetas de cordel, para trazer para dentro do seu próprio fazer poético, né? E muitos deles sequer deram, né? Diziam isso, né? Mas se percebem esses versos que foram todos beber lá dentro, seja João Cabral, seja Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho, o próprio Ascenso Ferreira, né? Todos eles foram beber, Joaquim Cardoso, mesmo com essa sua poesia dialogando com o modernismo brasileiro, com o poema concreto, tal, mesmo também se foi beber lá, porque toda a obra de Joaquim Cardoso, a obra em prosa, ela bebe diretamente nessa fonte maravilhosa, né? na fontana de Trevi da poesia brasileira, que são os poetas de cordel. Né? Eita, peste, falei... O tempo está acabando, né? É isso? A gente Não, o tempo acabou. O tempo da humanidade acabou há muito tempo. A humanidade está só nos acréscimos. E nós, os nossos acréscimos, a gente volta aqui, ainda tem umas coisinhas aqui, cara, que eu acho que a gente podia conversar. A gente pode voltar. Vamos dar, então, um intervalo de 1 minuto para a gente tomar água e, como se dizia lá nos interiores do Brejo, né, verter água. Né? Isso. Vamos dar um intervalinho aí e a gente volta. Gente, olha, quem está aí dentro, né, quem está assistindo aí, nós temos aqui algumas pessoas ainda, então a gente volta depois para conversar um pouco mais sobre essa nuvem recifense. É isso aí. Nossos comerciais, por favor. Fala, Deraldo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente Vassoura, né? Ao seu de novo, né? Vassoura na rua. Abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente Vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros? Cadê bola de ouro? Hã? Das pais e os lenhadores, os nossos batutas de São José. Quero a embriaguez do olha aqui, tem gente vendo a gente aí, Rosana Leão, um abraço para Rosana Leão, um cheiro para Rosana. Anita Alves, lá de Caicó, lá do Siridó. Miguel, rapaz, Miguel Vicente, né? É Miguelzinho, né? Só pode ser, é tu mesmo, Miguelzinho? Filho de Miguel, meu amigo Miguel Vicente, lá de Areia, né? Raquel entrou de novo aí, você... Marli Braga Dias, Marli é lá do Pará. Marli é lá do Pará, faz um trabalho maravilhoso de fotografia. Marli tem um lugarzinho chamado Recanto Caboclo, ela sempre publica umas imagens lindas, maravilhosas, lá em Belém. Tem que botar isso na Curumatá, né? Marli, olha aí, manda aí umas coisas lá para umas fotografias para a gente botar na Curumatá, né? É interessante isso. Sim, falávamos de que mesmo, Toninho? Não, a gente estava falando de Joaquim Cardoso, né? Dessa poética toda, de Recife enquanto um vórtex, né? Né? Que atraía todo mundo para ela ali, como uma cidade vibrante de cultura, né? Até por causa da Faculdade de Direito, que está lá até hoje, maravilhosa. E era isso. Agora, eu ia contar uma historinha que semana passada, essa coisa toda de live, tudo, há algum tempo que eu venho pensando em fazer alguma coisa em vídeo para Curumatá, só que não dá, muita coisa na cabeça, no juízo. Mas teve um dia que eu tentei fazer um
videozinho, só que não ficou muito bom. Eu lembrei de uma história que, por causa até do cajueiro nordestino, né? Essa coisa da árvore, o cajueiro, né? Porque hoje a gente não fala mais da árvore, a gente só fala da fruta, né? É. É o caju. Você compra o caju lá no Hortifruti, então não tem uma árvore, o cajueiro. Tem o caju que chega lá embaladinho, você compra aquele negócio, você meio que esquece que aquilo vem de uma árvore, né? Vem de uma planta, que não nasceu do nada. E aí eu lembrei de cajazeira, né? Que é o pé de cajá, Sei, sei. que é cajazeira. E aí eu lembrei das irmãs Cajazeiras, né? Do Dias Gomes, lá, do Bem Amado. E de como, para mim, essa lembrança da palavra cajazeira era uma lembrança jocosa. Sim, por conta das irmãs Por conta cajazeiras, né? das personagens, né? Que eram aquelas três irmãs, as três solteiras, com aquela rotina peculiar, né? Aquela coisa muito assim. E cajazeira virou para mim uma palavra de jocosidade, né? Mas é interessante que nós temos uma cidade na Paraíba chamada Cajazeiras, no Alto Sim. Sertão Paraibano, né? Uma cidade grande. Aliás, temos um grande amigo lá, né? Um editor, um poeta, né? Também lá, Linaldo Guedes, né? Para quem a gente manda um abraço. Tem muita gente aí Exatamente. entrando aí na nossa live, tá, Tonho? Tem Márcio Fabiano. Márcio Fabiano é de Juazeiro, na Bahia, amigo muito querido, colaborador da Curumatá, escreveu um texto agora sobre o corona, que começa com as duchas corona. Raquel está dizendo que Natasha está com Amândio. Hã? Natasha está com Amândio. O que é que tem Natasha? Raquel está dizendo, Natasha está com Amândio. Raquel está dizendo que Natasha está com Amândio. Tá certo. Bem-vinda, Natasha. Carla Sabá também. Isso é o que se chama de piada interna, entendeu? Mas esse coisa da cajazeira, aí eu lembrei quando eu vim no Rio pela primeira vez, em 93, aí fui visitar o Jardim Botânico, né? Aí estava passeando no Jardim Botânico, aí de repente senti um cheiro, sabe aquele cheiro inebriante, sabe? Aquele cheiro voluptuoso, né? Um negócio assim, gente, que diabo de cheiro é esse? E eu conheço esse cheiro, né? Eu conheço esse cheiro me é familiar demais, e fiquei, eu vou atrás do cheiro, aí saí andando pelo Jardim Botânico, igual aqueles bichos, né? Sentindo o cheiro. Quando eu cheguei, cara, era um pé de cajá, carregado de cajá, e o chão coalhado de cajá. Você está falando daquele cajá pequenininho da gente, né? Amarelo, pequenininho. Porque o cajá daqui, o cajá do Rio de Janeiro, é um cajá diferente, né? É um cajá grande. O nosso cajá é o cajazinho. Aquele cajá pequenininho, né? A gente faz suco. E no norte é taperebá. Isso. Olha, entrou aqui uma pessoa, um amigo meu, Paulo Correia, lá de Aracaju, tem um programa na Rádio Aperipê, um programa maravilhoso, todo domingo de manhã. Paulo, um beijão para você, saudade de vocês de Aracaju. Assim que passar esse negócio aí, eu vou dar um pulo em Aracaju. Nelson Albuquerque também, um amigo nosso, né, também lá da Paraíba, um abraço, Nelson, bem-vindo aí. Nós estamos conversando sobre o Recife, não sei por que Toninho trouxe essa história do cajá. Por conta desse cheiro. Cajá é o seguinte, é o cajá, aí eu vou chegar onde? Vou chegar em Joaquim Cardoso. Sim, tá certo. Cardoso tem um dos livros dele, que tem um trecho que é... Deixa eu achar aqui, eu desmarquei e perdi. Joaquim Cardoso. Canções varzinas e praianas. Sim. Aí tem aqui o último poema é A Várzea Tem Cajazeiras, que é um poema muito bonito e que diz o seguinte: a várzea tem cajazeiras, cada cajazeira um ninho, que entre o verde e o azul oscila, mocambo de passarinho. Na baixa funda mais funda, tenros que se alongam verdes, verdes de capim de planta, mas vista a perder-se. Maracujás enredados, flor da paixão, do martírio, entre as balsas dos remansos, baronesas cor de lírio. Nessa várzea, sou planície, vaga dimensão dormente,
tendida no chão conforme sou de mim, sombra somente. Rumos de céus desvelados, onde chego e me afugento. Já me escuto como em sonho, de tão longe que me ausento. Em redes de ramos verdes, me estendo como um caminho. Me espreguiço dessa várzea e me embalo desse ninho. É muito... né? Ele fala, ele tem um outro poema, ele tem um outro poema também, chamado Congresso dos Ventos, que ele fala dessa várzea também. O Congresso dos Ventos ele já começa nessa várzea. Na várzea extensa do Capibaribe, em pleno mês de agosto, reuniram-se em congresso todos os ventos do mundo. Né? É maravilhoso. Ele começa um poema com essa força. Né? Na várzea extensa do Capibaribe, em pleno mês de agosto, reuniram-se em congresso todos os versos, todos os ventos do mundo. Olha que coisa louca, né? Os ventos do mundo todo entrando pelo Capibaribe, a várzea derrubando tudo. E essa uma visão. Várzea, né? essa geografia miúda né? A várzea do Rio. Lá no Recife tem o bairro Várzea, né? Sim, tem sim. A Várzea. E eu lembro quando eu estava na faculdade, em 87, primeiro semestre, teve um dia que a gente se reuniu para ir lá em Brenan, né? Sim. Olha, você está com uma coisa interessante aí. Aí a gente se encontra no Centro de Arte e Comunicação. Lembro demais disso. Eu, a Aurizônia, a Ana Amélia, a Verônica, uma amiga nossa muito querida, e mais algumas pessoas assim. E a gente foi andando do Centro de Artes ali na faculdade até o Brenan, né? Caminhando, com um garrafão de vinho e nem uma gota de água. E a gente chegou lá sedento. Um vinho vagabundo para beber. E foi interessante, porque a gente fez esse percurso por dentro da mata ali. Tem aqueles caminhos por dentro da mata e pela várzea do rio. Né? E tivemos que atravessar o rio para chegar do outro lado lá e visitar lá o ateliê de Brenan. Lembro demais disso. E dessa coisa mesmo. Aí teve uma hora que a gente estava passando no rio e a gente deu aquela parada no rio, assim, na beira do rio ficou. Aí lá na frente, era uma área com pedras, assim, e lá na frente tinha umas lavadeiras lavando roupa. Isso em 87. Né? Muito legal. Mas enfim. Ô, Tonho, tem uma pessoa aí, Rita Driguez, né, que você conhece, é uma leitora nossa, né? Ela entrou agora aí, disse que está amando a nossa live, né? Agradecido, que bom. Shirley Guimarães também está. Também falou aqui, estou adorando. Shirley está assistindo Natasha, também, um beijão para ti. Uns coraçãozinhos aqui, uma carinha corninho de coração. Você não Tem uma pessoa lá de Areia, Clenice Ramos, né? Lá, tá vendo a gente também, lá do interiorzão da Paraíba, né? Então é muito bom. Vamos voltar aos nossos poetas, vamos? Eu vou chamar uma poeta aqui, porque do mesmo jeito que me falta outros poetas para além de João Cabral e Manuel Bandeira, falta mulher nessa, sabe? É tudo homem, né? É tudo homem e tal. E aí eu fui atrás. E aí eu lembrei que quando eu estava no colégio, eu fui apresentado a uma poeta que ela não nasceu no Recife. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas se radicou no Recife, né? Deu boa parte da vida no Recife, que é a Lucila Nogueira. Não sei se isso. Está aqui, que tem esse livro lindo chamado Almenara. Tá vendo? E é uma escritora, uma poeta fora de série, dessas que você já não vê muito. Assim, eu lembro demais quando eu li esse livro pela primeira vez. Foi um impacto muito grande. A epígrafe é da Emily Dickinson. Os poetas apenas acendem lâmpadas. E aí eu tenho 2 livros dela. Tenho esse e tenho o livro do Desencanto, da Lucila Nogueira, com essa letra gótica estranha aqui. Sei. Esse aqui também tem uma dedicatória dela. Interessante. E eu não sei se você conhece ela. Não. A Lucila, ela também tinha um lado de ser crítica, né?
E a Lucília tem uma coisa que ela tem quando a gente olha para ela assim, agora, não sei se você já percebe, ela tem algo de portuguesa com galega, da Espanha e tal. Eu não conheço a obra da Lucília, mas ouvi muito falar dela por um amigo que eu tenho lá no Recife, chamado Tarcísio Laureano, né? Eu acho até que ele me mandou um livro da Lucília, mas eu não encontrei esse livro por aqui dentro dos meus caixotes, porque eu estou com os caixotes de livro aqui, a gente está ajeitando aqui esse lugar que eu trabalho, e a gente está ajeitando. Mas tem muito disso. Por quê? Por quê? Porque o Recife trouxe para si essas mulheres grandes, esses poetas, essa escritora. Não nos cabe deixar passar em claro que Clarice Lispector se dizia recifense. Sim. Se dizia de coração. Então, Recife se dá a ser esse encontro dessas mulheres fortes, né? Haja vista a mãe de Ariano, né? Depois que tem o marido assassinado, foge para a cidade do Recife. Então, o Recife é um marco, assim, de encontro dessas mulheres fortes que vão para o Recife. Então, poetisas, escritoras, Recife sempre teve também esse viés, embora se haja esquecido e se haja, por conta dessa supervalorização, né, em detrimento dos outros, né, dos homens, dos machos recifenses, né? E ainda hoje é assim, dessa maneira, ainda hoje funciona desse jeito. Por exemplo, nós temos um Recife, uma figura que é muito interessante, que chama Ana Ferraz. A Ana Ferraz, hoje, ela comanda a editora Coqueiro. Ela administra isso, e é a Ana Ferraz que publica todos os poetas e poetas, né? Quando eu falo poetas, estou utilizando um termo para abranger homens, mulheres e outros gêneros, né? Todos os poetas populares do Recife hoje são publicados por Ana Ferraz. Ana é de Floresta, não é do Recife, mas migra para o Recife, desce para o Recife, todo mundo desce para o Recife, porque o Recife é esse lugar de mulheres fortes, sempre, sempre, sempre. O Recife foi esse lugar onde as mulheres fortes vão se encontrar. E não é à toa que a Lucília vai para o Recife e a Clarice Lispector também vai para o Recife. Inclusive, Clarice Lispector se dizendo recifense de coração, né? E também a Lucília também deixava transparecer isso na sua. Você quer ler alguma coisa da Lucília? Você tem aí, né? Pode ser, tem aqui. A poesia dela tem uma coisa mística muito forte, né? Muito presente. Deixa eu ver aqui. Só eu vou ler esse aqui. O Desafio. Lucília Nogueira, do Almenara, livro de poesia, que foi editado em convênio com o Instituto Nacional do Livro e o MEC. Né? Ainda tinha isso, né? O Instituto Nacional, ele bancava e a gente estava na ditadura, né? E de repente tinha esse instituto que entrava com dinheiro para publicar essas obras, né? Muito louco. Enfim, o desafio. Sempre serei tão clara como a vida dos simples que semeiam neste campo. Deixa eu começar de novo, peraí. Sempre serei tão clara como a vida dos simples que semeiam neste campo. Seu ácido suor tem mais estrelas que a penumbra macia dos meus sonhos. Se um pássaro de amor em meus ouvidos desfia a rede azul dos oceanos, eu cruzo de jangada para o abismo acesas caravelas pelos ombros. Toda nave me toma por sentido na versão da cidade americana. Atiro sobre as pontes do Recife, meus olhos convergindo mar e campo. Mas não passa a nudez das coisas simples pelo canal da hipocrisia humana. Arrasto no meu passo sempre um grito dos que tremem seu medo pela sombra. Eu desafio a máscara do tempo a cada instante que respiro e ando. Da farsa foge até o próprio verme. Onde vão enterrar tanta vergonha? Sempre serei tão clara como a vida dos simples, sem joguetes ou engano. Para o mundo me basta esta colina e o amor que nela aponta o oceano. Maravilhoso, né? Lembrando, Tainho, que você percebe nesse poema que há uma certa predominância
do verso de 10 sílabas. Esse verso de 10 sílabas, o decassílabo, é típico do que eu falei ainda há pouco, dos poetas que beberam, dos poetas nas cantorias, né, dos poetas do martelo agalopado. Tem um poema dela chamado Não é Fácil Morrer, onde a gente nota isso com muita audição. Ela diz nesse poema, Não é Fácil Morrer. Não é fácil morrer e eu te recordo, recoberto de flores nesse espaço, onde te colocamos para sempre, tão belo, mas tão frio o teu estado. Vivendo a morte pelo outro lado do espelho magnético da alma, vivendo a sorte de dormir calado e acordar invisível para a amada, tendo só sua mente por cenário, forças desconhecidas e secretas nas ruínas românticas do claustro. É maravilhoso. O verso de 7 sílabas, um martelo, praticamente um martelo agalopado, né, de uma poeta, né, que tem uma ascendência luso-galega e que foi morar no Recife, vinda do sul do país. Né? Essa coisa das mulheres no Recife é maravilhoso, né? Mas né, vale a gente dizer que o universo crítico brasileiro, da crítica literária brasileira, né, extremamente machista, né? Se a gente não pode negar, a crítica literária brasileira é extremamente machista. Temos um pouco de luz hoje, né? Pouquíssimo, mas a crítica literária brasileira é extremamente machista e colocou, né, para debaixo, para a ignorância dos estudos, né, as grandes mulheres poetas do Brasil. No Recife aconteceu a mesma coisa, infelizmente, né, mas nós estamos aqui trazendo, né, Lucila para dentro das nossas leituras, para dentro da nossa live, como pessoa que simboliza isso tudo, né, esse amor que nós temos pela cidade do Recife. É contigo, fale mais. Você se empolgou agora. Não, mas é isso, eu estou aqui com minha modesta e pequena coleção de livros pernambucanos, né? E tem você aquele poema sobre assombrações, o poema que você leu do Mauro Mota, que fala das casas assombradas do Recife. Sim. E aí eu lembrei do Gilberto Freire. E sim, Gilberto Freire. Do Recife Antigo, né? Que não é exatamente poesia, mas tem uma carga poética muito grande, né? Que ele faz ali... Deixa enquanto você encontra aí, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu vi o professor Romero falando na última aula que ele deu lá no Observatório de Políticas lá da UFPB, e ele dizendo, né, que Gilberto Freire, ele gosta muito de Gilberto Freire, eu também gosto muito de Gilberto Freire, mas nós não podemos esquecer esse lado direitista ferrenho do Gilberto Freire, né? Ao ponto, né, segundo o professor Romero, eu estou procurando isso, né, dele entregar o nosso querido Paulo Freire, né, para o golpe de 64. Mas tudo bem, isso é uma história que a gente... isso é muito... Isso é feio muito complicado. e precisa ser citado, né? Me parece que quem cita isso é o Luiz Costa Lima. Mas é uma coisa, né, são as coisas que a gente tem que buscar, tem que pesquisar. Né? Eu lembro que se o professor Romero estiver vendo ainda, né, estiver ainda entre nós, por favor, dê um contributo aqui, dê um alôzinho aqui para a gente sobre isso. Né? Jorge Henrique, poeta Jorge Henrique, lá de Glória, no Sergipe, no sertão do Sergipe, né? Voltei. Minha amiga Penha, minha querida Penha, lá de Ipuã, em São Paulo. Sabe onde fica Ipuã, Tonho? Não. Ipuã fica perdido lá em São Paulo, uma cidadezinha pequena, lá no meio de São Paulo, no norte de São Paulo, mas lá para o meio. Né? Eu fui fazer uma palestra uma vez, uma oficina lá em Ribeirão Preto, e de repente chega Penha e Vilma e Paulinho, né? Penha e Vilma são duas irmãs, filhas de seu Cício, lá de Pilões de Dentro, na Paraíba, e de repente foram morar em Ipuã. Né? Esse Brasil, né? Esse Brasil
grandioso e maravilhoso, né? Ó, o Fabiano está dizendo aí, que bom que lembrou da Lucília Nogueira. A professora Sandra Elias também entrou aqui, está dizendo que está gostando. Guia Gabi, Anitta Alves, o áudio de Toinho está baixo. Você pelo menos para mim. A nossa querida. Honorino Júnior é lá de... Honorino Júnior é um empreendedor maravilhoso lá de Sergipe, lá de Itabaiana. Honorino está à frente da Bienal do Livro de Itabaiana, né? Todo ano nós temos essa Bienal lá. O ano passado, né, eu pude falar sobre isso, sobre a Bienal do ano passado, não pude ir, né? Esse ano não sei como vai ser, a gente não sabe nada do que vai acontecer. Minha amiga Franci, lá de Petrolina, em Pernambuco, né? Um abraço para você, Franci, um abraço para o Ney Vital, nosso querido Ney, né? Aldo de Toinho, tá baixo mesmo. Né? Mas... Marcela Fonseca, Rosane Gílio, né? Edu Maciel. Eduardo Maciel é poeta. Eduardo Maciel. Escreve sonetos, assim, ele tem um trabalho com soneto que eu vou mostrar para você depois. E ele é colaborador também da Curumatá. Ele escreve para a Curumatá, é um amigo querido, muito talentoso. Exatamente. Vamos lá, vamos seguindo então para a gente... Né? Sim. Vamos lá. Eu tenho aqui, sabe o que eu tenho aqui? Um livro de Alceu Valença. Ele nasceu em Portugal, né? Poeta da Madrugada. Exatamente. Reúne as letras, né? Das músicas dele, né? E algum poema, né? Que ele deve ter solto por aí, mas eu acho que a maioria das coisas aqui é letra. Eu não conheço todas as músicas de Alceu Valença, porque ele gravou demais, né? Gravou muita coisa, muito disco, eu não dei conta de tudo, não. Mas é um livro muito interessante de se ver, você lê os poemas fora da música, né? É interessante. Você estava falando aí da presença das mulheres. Existe um trabalho, um artigo chamado O Debate em Torno da Emancipação Feminina no Recife, 1870 a 1920. É bem interessante, é de duas meninas, Noêmia Maria Queiroz Pereira da Luz e Alcileide Cabral do Nascimento. Né? Uma é professora doutora em História da Prefeitura da cidade do Recife e a outra é professora doutora em História da UFRPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então é um artigo muito interessante. Quem tiver aí, que quiser saber um pouco mais de o debate em torno da emancipação feminina no Recife, 1870 a 1920, dá uma entradinha na internet, digita lá que você vai encontrar esse artigo muito interessante sobre o fazer feminino na cidade do Recife, final do século XIX e até meados do século XX, até 1920, quando a Revolução Industrial começa a se consolidar na cidade do Recife. É muito interessante esse artigo, é interessante para quem está se interessando, né, pela história do feminismo no Nordeste, vai à procura desse debate em torno da emancipação, o debate em torno da emancipação feminina no Recife, 1870, 1920, de Noêmia Maria Queiroz Pereira da Luz e Alcileide Cabral do Nascimento. É um artigo muito interessante, né? Quem quiser pode procurar aí na internet. Rosane Gílio apareceu aqui dizendo: fui sua aluna no curso de cordel. Eu sei, Rosane. Eu tenho você lá nas minhas redes sociais, sigo você. Bem-vinda, a gente tem sempre conversado sobre cordel, você vai sempre lá na minha página dar uma olhadinha no que eu ando escrevendo, nas besteiras que eu ando escrevendo. Olha, acabou de entrar a Laura Limpe, amiga também, querida, colaboradora da Curumatá, pessoa de primeira qualidade. Isso. Mais poetas do Recife. Mais poetas. Vamos falar um pouquinho de mulher cantando lá no Recife, Toninho? Cara, eu queria antes só lembrar da Luna Vitrolira. Opa, não, mas claro, isso. Já que tem a poesia dela também tem muito a ver com essa coisa da poética de ir para a rua, né? Da declamação, da poesia oral, né? Ela tem uma garota nova, jovem, que está aí bombando, fazendo um trabalho maravilhoso, super significativo.
Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, trabalhar com ela num projeto, e conheci, e ela é uma figura, assim, muito, com um talento enorme, e que está ligada a essa cultura do Islã, né, da poesia de rua, né, e da poesia falada, da poesia oral, que é uma coisa maravilhosa. A gente, todo mundo lê em silêncio, né, mas é muito bom ler poesia, a gente está lendo umas poesias que é bom, né? É bom falar e ouvir a poesia. E ali a Luna está nesse movimento, né, muito forte. É um livro lindo dela. A Luna tem uma força muito grande, né? Porque é uma mulher que está peitando tudo aí, né? Esse mundo machista. Eu vi uns especiais dela já, né, no Recife, nas favelas, né, Toninho? Uhum. E é muito interessante ouvir essa voz forte de Luna Vitro Lira, né? Quem quiser conhecer a Luna, um pouquinho da Luna, pode ir lá vai lá no YouTube, que você vai encontrar muita coisa da Luna Vitro Lira, né? Ela tem uma presença espetacular, uma presença muito forte. Muito forte. É muito interessante. Eu queria chamar também, Toninho, uma coisa sobre as mulheres que estão fazendo a nova cena poética no Recife. O ano passado eu escrevi um livro, né, chamado O Mapa da Rima, né, Poetas de Cordel em Pernambuco. Né, 40 poetas, dos quais 17 mulheres, né? Então, escrevi sobre 17 mulheres que estão fazendo cordel lá em Pernambuco. Me lembro que a última delas não é bem poeta, mas é interessante trazer isso, que é a Maria Alice Amorim, uma pesquisadora maravilhosa do Recife, né? Ela pesquisa sobre temas populares, desde a cantoria, o cordel, o maracatu. Ela está estudando essa cena, né? O último livro dela, vou até pegar aqui, Toninho. O último livro de Maria Alice é Pelejas em Rede, né? É um livro grosso e cabeludo, no qual ela... Bonita edição, né? Não, é linda essa edição, muito, 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 muito bacana, é uma edição forte, né? É da Zanzara Edições, que é dela mesma, essa Zanzara Edições, né? É uma edição muito, muito bacana, muito bonita, esse Pelejas em Rede, da querida Maria Alice Amorim. Isso aqui é muito importante ter... Luiz Dias aqui está perguntando como faz para adquirir esse livro. Vamos depois publicar lá no Facebook da Curumatá, né, um link. Vamos sim, eu vou escrever uma resenhazinha sobre ele e a gente coloca lá. Né? Mas, esse livro é maravilhoso, da Maria Alice Amorim, né, que já vem há muito tempo trabalhando, né, com os poetas do povo. Eu chamo poetas do povo, muita gente chama de poetas populares. Eu não gosto desse nome poeta popular porque as elites culturais no Brasil criaram esse termo para pegar os poetas que não são da academia e deixá-los escanteados de não serem lembrados fora da academia, né? Fora da academia, o que é bom demais também, né? O que é bom não é ruim não, né? Mas eu queria ir falando em poetas populares, Toninho, eu queria falar de um poeta, né? Quando a gente, logo na primeira parte da nossa live, a gente falava sobre o Recife ter sido, né, e ainda é, de certa forma, né, mas ter sido no final do século XIX, início do século XX, o fulcro, ponto central para onde a inteligência nordestina confluiu, para onde os poetas confluíram, né? Então, o que havia no Recife naquela época, né? Havia uma faculdade de Direito, nos quais as pessoas de posses, os filhos dos senhores de engenho, né, aqueles que iam estudar, as elites iam estudar, e
paralelo a isso, na rua, do lado de fora do castelo elitista, havia os poetas do povo, esses que vieram a criar o cordel brasileiro, né, essa expressão maravilhosa do cordel, e esses que vieram também fazer a música, né? É bom a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de poetas, mas numa outra live a gente vai falar da música recifense. A gente pode dizer isso. Né? Há uma música que é estritamente do Recife, né? Sim. Que é o frevo. E isso a gente pode falar sobre isso. Essa música nasce no Recife, consolida-se no Recife, né? E é a música mais forte em todo o Nordeste, né? Não só no Carnaval. Quem é do Recife sabe como é que funciona essa coisa do frevo. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando desses poetas do povo que se encontraram no Recife. Então, 4 poetas, né, de repente se encontraram no Recife e foram eles, esses poetas oriundos da Paraíba, foram para o Recife e fundaram o que é conhecido hoje como o cordel. E quem eram esses poetas? Era um cantador da cidade do Teixeira, lá do sertão paraibano. Essa cidade não é boa, né? Não, essa cidade é a cidade da Serra do Teixeira, que é a cidade que é onde nasceu Zé Limeira, né? Mas que esse poeta que vai para o Recife é Silvino Pirauá de Lima, que é o primeiro que começa a cantar histórias, romances, né? Contar histórias cantadas, né? Nas ilhas, né? Depois chega lá o Leandro Gomes de Barros, conhecido como o pai do cordel, vai para o Recife. Né? A gente pode fazer um mapa da cidade, inclusive, né, pelos lugares onde o Recife, fazer um mapa por onde Leandro morou. Então a gente sabe mais ou menos o mapa do Recife. Francisco das Chagas Batista, que também chegou no Recife, né, aí no final do século XIX, né, e é um dos fundadores do cordel. E João Martins de Ataíde, que é o visionário, né, é um visionário do cordel, e compra um casarão no centro do Recife, e ali ele cria um império na produção de cordéis. Ele contrata vários poetas, né? Ele tem um casarão de 3 andares, no térreo era a loja, no primeiro andar morava a esposa, no segundo andar morava um amante, no terceiro andar morava outro amante, no porão era a gráfica. Então esse João Martins de Ataíde funda isso na cidade do Recife e vive até 1950 aproximadamente. Só disso foi o maior produtor de cordel do Brasil nesse tempo. Ele que criou a industrialização do cordel, né? O cordel feito em série, né? Com contratação de poetas e etc, etc, etc. É um sujeito muito, muito polêmico também. Então esses 4 se encontram lá no Recife, mas se encontram também vários outros poetas, né? Que dão, né, que fazem a roda da poesia popular girar lá no Recife. Aliás, quando Leandro Gomes de Barros morre em 1918, lá no Recife, há uma comoção na cidade do Recife. Os jornais trazem loas a esse poeta, esse grande poeta, né, Leandro Gomes de Barros, o pai do cordel brasileiro. Muita gente trata dele, muita gente fala da importância desse poeta e o quanto ele é desconhecido pelas academias e o quanto ele mereceria estar. Aliás, Carlos Drummond de Andrade, numa crônica, diz: o príncipe dos poetas brasileiros, ao invés de Olavo Bilac, deveria ser mesmo Leandro Gomes de Barros, o pai do cordel no Brasil. Isso é maravilhoso. E onde estava Leandro? Leandro estava na cidade do Recife. E tem uma história interessante, porque ele nasce no interior da Paraíba, Toninho. Ele nasce numa cidade chamada Paulista, Pombal, né, mas no distrito de Paulista, hoje é uma cidade também, e as duas cidades discutem quem é a Pernambuco, né? Não tem nada a ver com a Paulista, mas ele sai de Paulista, né, lá na Paraíba, e vai morar em Paulista, em Pernambuco, né? Ele desaparece da Paraíba com 15 anos e reaparece no Recife com 18. É muito, 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 muito bacana. Olha, Eduardo está dizendo aqui que um grande cordelista que merece ser lido é Zé Salvador, lá de São Gonçalo. Zé Salvador é nosso amigo lá de São Gonçalo, aqui pertinho de Niterói, né? Uma produção vasta, né? O Zé Salvador tem, nos encontramos várias vezes, conversamos muito, né? E é muito bom sempre lembrar
disso aí. Então, essa questão da poesia do povo lá em Pernambuco, no meio do povo, né? Então, trouxemos aí esses 4 elementos. É contigo aí, Taim. Vai lá, fala aí também. Não, aí eu lembrei de outro que saiu da sua terra, foi dar uns costados no Recife, que é Ariano Suassuna, né? Que a gente não pode esquecer dele. Como você bem lembrou, é um cara que fez do Recife o seu mundo, né? Que a partir dali irradiou uma poesia maravilhosa. Outro cara também muito ligado aos poetas do povo e à poética do povo, né? Alguém que bebe também nessa fonte vastamente. Também foi para lá estudar Direito, na Faculdade de Direito. Inclusive, Toninho, o Alto da Compadecida, né, é confessamente inspirado, né, em Leandro Gomes de Barros, né, em 2 histórias de Leandro, né, o cavalo que defecava dinheiro. Outros textos poéticos são inspirados na produção do cordel, são inspirados na tradição popular. Fala um pouquinho aí de Ariano, leia aí um pouquinho de Ariano para a gente. Ariano foi meu professor, né? Eu tive esse privilégio na universidade. Foi meu professor de História do Teatro. A minha professora, ela teve um problema, acho que o filho dela, no primeiro dia de aula, ela deu uma aula, eu esqueci o nome dela, era uma atriz famosa do teatro pernambucano, ali do teatro recifense daquela época, esqueci o nome dela agora, gente. Depois eu lembrar, eu falo. E aí ela teve um problema de saúde, alguma coisa, ela não pôde ser mais professora da gente. E quem assumiu o lugar foi o Ariano Suassuna, que na verdade era professor de estética. Mas aí ele assumiu a minha turma para dar aula de história do teatro. E era uma aula maravilhosa, porque não teve prova, não teve nada. Só tinha conversa e poesia, toda a aula que tinha. E o Ariano, ele escreveu o Canto Armorial ao Recife, capital do Reino do Nordeste, né? Que é um poema longo. Eu leio um pedacinho. Aí eu vou ler o começo, vou ler 3 estrofes, as 4, as 2 primeiras e as 2 últimas. São muito bonitas, significativas. E ele já coloca aqui, composto por Ariano Suassuna no martelo gabinete dos cantadores, sim, seguindo a visão do Nordeste de Alceu Amoroso Lima e com ecos de outros grandes brasileiros do século XVI até os dias de hoje. Aí tem aqui uma explicaçãozinha. Mas eu vou ler o poema, que é Canto Armorial ao Recife, capital do Reino do Nordeste. Eram 7 as coroas deste reino, 7 as torres sagradas da cidade. 7 arcanjos de bronze, fogo e cobre, 7 clarins de calcedônia e jaspe. E o meu reino sagrado do Nordeste luzia do Recife a claridade. Eu velava na pedra do Arrecife e vi nesse repente uma visagem. A esmeralda do mar se alumiava e o sertão lhe infundiu sua coragem. O rubi resplandece na turquesa, mar e sol, água e pedras da pastagem. E aí o poema segue numa coisa épica, maravilhosa, cheia de visões, e termina com essas 2 estrofes que eu acho maravilhosas, que eu guardo para mim sempre. Eu que estou longe do Recife, sempre leio para mim mesmo. E vi que minha dama era o Recife, o enchente e o sertão do meu sagrado. Os clarins já se calam e as coroas fugiam pelo reino descampado. O sol comia o cobre do horizonte. Terminava a viagem do sonhado. Soltou-se a onça negra da estrelada e o meu Recife ali na escuridão era agora o fortinho iluminado, o baluarte anal, o bastião, colocado entre o reino azul do mar e o meu reino castanho do sertão. 19 de julho de 1961. Eita! Esse livro aqui, maravilhoso, poemas. Esse livro aí eu já tentei roubar não sei quantas vezes, né? O Aderaldo sabe que eu sempre levo esse livro, né? Quando eu saio, esse é um livro que eu levo de amuleto comigo, né? E é uma coisa que ninguém fala da poesia do Ariano, né, Aderaldo? Ninguém não, né? É um pouco deixada de lado a poesia, mas é uma poesia muito forte. Eu queria retomar, saindo um pouquinho de Ariano, né? Para falar um pouquinho também, a gente estava conversando das poetas, né? Lá de Pernambuco, né? E eu lembrei aqui de uma figura, de uma pessoa, Mariane Biggio.
Mariane Bijo é uma poeta que escreveu, Toninho, um pequeno folheto chamado A Mãe que Pariu o Mundo. A Mãe que Pariu o Mundo. Né? Então, Mariane Bijo é uma dessas mulheres que está militando na poesia, declamando poemas na rua, né, fazendo oficinas de poesia, né, onde é chamada, né, não se nega a essas coisas. Né. Queria falar também de Ângela Paiva, outra poeta lá no Recife, Fátima Almeida, Anne Caroline. Aliás, Anne Caroline, né, é interessante, porque Anne Caroline, nesse tempo de corona, ela saiu um poema dela que viralizou aí nos grupos de WhatsApp, porque vinha com uma animação, era um poema animado, né, sobre esse coronavírus. Então, Ana Caroline, né, que radicou-se lá em Santa Cruz de Capibaribe, mas que entra pelo Recife, né? Rivani Nazária, Cangaceira do Cordel, onde a gente vai quando tem aquela Bienal do Livro lá em Pernambuco, tá Rivani à frente, fazendo poesia, declamando seus poemas, vendendo. Madalena Castro também, né? Nasceu no interior, lá num lugar chamado Engenho Desengano. Olha só, aí vai para o Recife, o Engenho Desengano fica lá em Machados, Pernambuco. Uhum. Mas Machados pertencia a Bom Jardim nesse tempo, mas ela acaba lá no Recife. Jennifer Amorim também, que é filha do poeta esperantivo, está iniciando na poesia com muita força. Isabelle Moreira, né, também um pouco ligada à poesia de São José do Egito, mas que está fazendo poesia também lá no Recife. Érica Montenegro, né, que é uma professora. A gente precisa publicar essa lista aí, né? Isabel Maia, né, também, que começa com um livro chamado A Viagem do Ciclista Tinoquinho, né? Suzana Moraes é uma poeta grande, de vasta obra também, né? Ela diz que a vida, né, a vida é um poema de cordel, né? E Helenilda Amaral, né? São mulheres que estão vivendo essa poesia lá no Recife, estão fazendo, pegaram, né, toda essa estrada da poesia do povo, né, e tomaram para si, e estão fazendo a revolução lá. E por falar em mulher fazendo poesia, aqui entrou também e mandou um abraço para mim, a querida Isabel Nascimento, né, não é do Recife, mas é de Aracaju, né, mas tem família lá no Recife, tem um pezinho no Recife. Isabel Nascimento é filha de seu Pedro Amaro e de dona Ana Santana, 2 poetas de cordel, e de repente nasce Isabel, que é a filha da poesia, e toma para si esse reino do cordel lá no Sergipe. Então a gente está conversando aí. Isabel.cordel? Isabel Cordel, exatamente, tá aí. Isabel, manda uma poesia aqui para a gente colocar lá na Curumatá, né? Deixa eu pegar. Olha, Revista Curumatá. Enquanto o Toninho vai ali pegar uma coisa, né? Ana, minha querida Ana, lá de São Paulo, né? Ana Ilza, a querida Ana lá de São Paulo entrou aí, tá mandando um abraço para nós. O que é que tu fosse pegar, Toninho? Não, nem é de Recife, não, mas a gente falou tanto de poesia popular e tudo, e eu não tive como não pensar nesse paraibano que a gente conhece tão bem, que é o Zé Ramalho, e o seu livro Apocalipse. Rapaz, é um livro muito apropriado que a gente tá passando, né? E que é um livreto, né? Assim, um verso que ele publicou, e não lembro exatamente quando. Você lembra, Deraldo? Não, isso é da década de 70, Toninho. Eu tenho isso aqui, mas como não estava no meu roteiro aqui, aí eu estou sem poder... 77. Eu lembrei dele agora, não tive como esquecê-lo. Mas é isso. Toninho, eu acho que o Fabiano está lembrando aqui da Maria Bacarelli.
Maria Bacarelli. Foi ela, minha professora, que não pôde continuar me ensinando história do teatro e foi substituída por Ariano Suassuna. Tenho quase certeza. Deixa eu ver, ele fala aqui. Onde é Não, que ele ele só, fala ele isso? só, ele só citou o nome, né? Maria Bacarelli. Ô, Tonho, nós estamos terminando a segunda hora de nossa live, né? Tá muito bacana. Eu É. queria que a gente já se encaminhasse aí, Sim, né? sim. Porque, E, porque então, depois reunir força para fazer a próxima, né? para fazer a próxima É. sim. Eu acho que força tem, né? Falta Tem, coragem, né? tem. Não, a gente vai fazer, a gente gostou, né, Aderaldo? Né? A gente Eu gostou de gostei fazer. disso. Agora, é, vamos finalizar aqui com uma coisa, Sim, porque o grande nome da poesia paraibana é Augusto dos Anjos. sim. Né? Pode-se falar o que se falar, mas o grande nome da poesia paraibana é Augusto dos Anjos. É aquele que marca realmente a estação primeira da poesia paraibana em todos os tempos. Não só paraibana, também brasileira, porque é um autor que ninguém consegue lidar bem com ele, né? Os críticos não conseguem muito bem dizer, porque os estudiosos gostam de fazer aquelas escolas literárias, aí não sabe se coloca Gosta de Augusto dos Anjos encaixar as coisas, né? Umas nas outras, de colocar. olhar o tempo e a partir do tempo, né, das tendências, né, você ir colocando os poetas ali. Mas E ele Augusto dos é um Anjos, outro inclassificável, ele é inclassificável. exatamente. E Augusto dos Anjos é mais um desses poetas que se encontram na cidade do Recife, né, que vai para a cidade do Recife, que vai para a Faculdade de Direito do Recife, né, e lá ele encontra os seus e força, né, para finalmente terminar o seu livro Eu. E é muito interessante no poema As Cismas do Destino, que é um poema imenso, né, é um poema, uma reflexão imensa, mas ele começa exatamente, né, ele começa a escrever esse poema olhando para o Recife, né, e ele diz assim nesse poema, As Cimas do Destino, ele diz, Recife, Ponte Buarque de Macedo, eu, indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóbada alta, o fósforo alvo das estrelas luzia. O calçamento, sáxel, de asfalto rijo, atro e vidrento, copiava a polidez de um crânio calvo. Isso é o início da cisma do destino de A Augusto casa dos do Anjos. Agra. Mas para a gente terminar a nossa live, agradecendo a todos vocês que entraram aqui, muito obrigado. Eu queria Sim. terminar isso, porque se eu não terminar assim, né, não vai ter resultado. Eu queria que vocês pressionassem Toinho a terminar o livro que ele está escrevendo, que se passa no Recife, chamado Nada Existe. Pelo amor de Deus, termine esse livro, Toinho, porque ninguém aguenta mais querer Eu saber o que está acontecendo dentro vou, desse livro. vou aproveitar a quarentena, né? E vou terminar o Nada Existe, né? Um livro de assombração, né? E viagem no tempo, que se passa na cidade do Recife. Eu vou terminar, E mas eu falando aqui, oi. eu falei desse poema aqui, Ponte Buarque de Macedo, porque eu queria que você desse um spoilerzinho para a gente, né? Desse fato que se passa na ponte. Na Ponte Não, Velha, né? na Ponte Velha. Não, o livro gira em torno, a história gira em torno de uma aparição de uma moça, um fantasma de uma moça na Ponte Velha do Recife, né? E de tudo que se desdobra, porque tem uma história que é o seguinte, isso é uma história que da minha faculdade, eu tive um professor muito peculiar na faculdade, na universidade lá de Pernambuco, e quando eu entrei na universidade, ele era meu professor ali no primeiro semestre, aí eu encontrei com um professor meu do colégio de redação, Jorge Alves,
grande professor, e perguntou, e aí, como é que está a faculdade? Eu disse, pô, está ótima, tal. Aí, eu não vou citar o nome desse professor, não, porque sei lá, né? Mas, aí ele perguntou, quem são seus professores? Eu, fulano, Beltrano, Cicrano e fulano de tal. Aí ele, ih, rapaz, fulano tá doido. Aí eu, Zé, tá certo, né? Ele, rapaz, teve um dia que eu tava em casa, de madrugada, assim, 3 da manhã, aí o telefone toca, o atendo era ele, o meu professor, né? O outro da faculdade. Jorge, isso, o que foi, fulano? Aconteceu alguma coisa? Eles, não, é que é o seguinte, vai aparecer uma alma de uma moça hoje às 4 da manhã, lá na Ponte Velha, e eu queria que você fosse comigo lá fotografar. E aí o Nada Existe é em torno dessa ideia aí, dessa história, e de como esse professor se enreda com um grupo de amigos para desmanchar esse mistério enorme dessa moça translúcida, né? Vestida de branco, como todo bom fantasma, e que pode ser que ela não o seja, Eita, mas bom, acabou. acabou. Epa! Para com isso aí. Rapaz, escreva esse livro, termine esse livro, porque a gente não aguenta mais. Eu queria lembrar também, Toninho, que eu estava com vontade da gente fazer uma outra live falando do cinema, tá? Para a gente conversar sobre o nosso querido Kleber. Kleber. Hã? E porque eu tenho uma historinha para contar de Bacurau, que é boa. A gente vai combinar isso. Então, só na próxima live daqui uma semana, tá bom? Falou. Aderaldo, valeu, pessoal. Muito obrigado. Aproveitem, se liguem na revista Curumatá. Quem ainda não foi lá, vá, dê like, faça essas coisas todas, porque vale que o trabalho que a gente está fazendo lá é legal, é maneiro. Tá bom? Abração, obrigado a todas e beijo grande. Valeu, Toninho. Falou. Tchau. Tchau, Aderaldo. Onde é que encerra esse negócio aqui? Opa, Não sei. já achei.